Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá, pessoal. Está iniciando mais um episódio do Roma Business e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma, com o oferecimento do Sebrae Pará, Aqualand Parque Resort e da Unimed Belém, para bater um papo comigo, o presidente eleito da OAB Pará, Sávio Barreto. Muito obrigado pela tua presença aqui no Grupo Roma. É um prazer te receber para conversar um pouquinho sobre essa eleição em que você saiu vitorioso junto com a Brenda como vice na sua chapa Renova OAB. Obrigado, Romulo. Obrigado por esse espaço maravilhoso que vocês têm. Parabéns por esse videocast. Eu adoro essa linguagem, adoro esse tipo de programa. Bem informal, bem tranquilo para bater esse papo. Eu fico feliz de poder falar por aqui não só com a advocacia, mas também com a sociedade. A gente vai ter um grande projeto aí pela frente. Não é um projeto só da advocacia, é um projeto social também, porque a AB atua também em favor da sociedade. E estou à disposição aqui para conversar. Vamos rolar esse papo aí. Com certeza. Sávio, para a gente abrir, eu queria assim entender um pouquinho a tua chapa. É Renova OAB. Tá vindo com uma pegada nova? Por onde tu estás pensando em começar? É a tua primeira gestão à frente da OAB Pará? Sim. Foi uma eleição aí concorrida, de certa forma. Muitos polos se juntaram para votar, não só para o OAB Pará, como para as zonas que são ao decorrer do estado, né? Que são várias, 29, que você me falou, subseções, isso, são subseções, 29 subseções, fora a principal, que é a geral, sim, digamos, da OAB Pará, que você foi eleito. Sim. Renova OAB. Por que esse nome? Então, deixa eu explicar, principalmente para quem não é advogado. Isso, eu não sou advogado. Eu vou aprender um pouquinho. Explicar um pouquinho o sistema OAB para você ter uma compreensão, as pessoas, de quão complexo é concorrer na OAB. É muito mais fácil ser candidato a prefeito, a governador, porque basta você arranjar um partido, um vice, e tu é candidato, né? Isso. E na OAB, como é? A OAB é diferente. A OAB não é a candidatura do Sávio e da Brenda, é uma chapa. Só em cargos eletivos, a chapa contém 126 nomes. Ah, mas sabe, então quer dizer que basta arranjar 126 nomes, que já é muita coisa. E para concorrer a uma eleição de uma seccional, sim, para concorrer sim, mas você não vai conseguir fazer uma gestão com 126 nomes. Uhum. Então, além de 126 cargos eletivos, para concorrer efetivamente, com força, você tem que ter também, pelo menos, as pessoas que vão compor os cargos não eletivos. Além dos 126, você tem que compor um TED, que tem 32 membros, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, a Escola Superior da Advocacia, que tem mais 5 membros. Você tem 90 comissões temáticas. No mínimo, você tem que ter os presidentes e vice-presidentes de 90 comissões temáticas para se apresentar como uma chapa realmente competitiva e pronta para fazer uma futura gestão. Uhum. Você está falando aí, por baixo, 300 a 400 pessoas que envolvidas, vão compor a futura gestão e tem que estar alinhadas já, para você poder competir com alguma plausibilidade de êxito. Uhum. Só isso? Não, não é só isso. Porque além da seccional, você disputa eleições, né, não só com as pessoas que vão votar em Belém, mas com pessoas que vão votar nas subseções no interior do estado. São espalhadas. Exatamente. Para você ter votos nas subseções, é recomendável, no mínimo, que você tenha chapas de oposição nas subseções. Então, você tem que montar chapas em 29 subseções, ou pelo menos, naquela localidade, ter alguma liderança, algum grupo fazer força, que vá poder levar seu nome, pedir voto naquela região, isso nesse é o mínimo. estado que é imenso. Então, estamos falando aí de 500 pessoas para compor a futura gestão de Belém
e mais 29 subseções para você organizar, estruturar lideranças para poder também agregar votos. Ou seja, um trabalho isso, bem árduo. É isso que é a eleição de OAB. É por isso que é tão difícil uma oposição ganhar, né? Isso sem falar de uma legislação eleitoral que é extremamente desfavorável a quem está vindo pela oposição. É um sistema que, infelizmente, é feito para perpetuar as situações e nós, inclusive, temos um compromisso de modificar isso, implantando a votação online para facilitar o acesso do eleitor à urna, modificando as regras eleitorais dentro dos limites que a gente tem, que é o provimento federal, para que haja mais lisura, uma concorrência mais leal com quem vier disputar a eleição comigo, para que as futuras oposições, e é sempre bom que tenha... Hoje o mundo é todo digital. Né? Só a AB está vivendo o passado. Só a AB. Mas por que vivendo o passado? Está vivendo o passado intencionalmente porque esse passado a favorece eleitoralmente. Mas as eleições dessa forma, elas são seguras também? Elas usam urna eletrônica. Tá? E eu parto da premissa que eu estou com uma urna segura em termos eleitorais. Não, mas a partir do momento que estás pensando em tornar digital, tá, levar para a internet. Já tem hoje 15 seccionais. São Paulo fez a eleição ontem. 200 mil votantes. E rápido. Inicia ali todo mundo na sua casa. Quem estiver fora do país está votando. Basta ter o seu certificado digital. Hoje você tem empresas que então cuidam é disso, com toda a certificação. 15 seccionais fizeram eleições online. A maioria das associações e conselhos de classe fazem se tiverem critérios online, de segurança que são você respaldados e você plausíveis para isso... Você trabalha na imprensa, você já viu algum escândalo falando dessa votação online? Não tem. Não tem registro. Então, funciona. Não, sem dúvida alguma, facilita muito a vida de todo mundo. A gente ficou num calor imenso o dia inteiro. É muito mais prático. Suando. De uma hora que eu tive que tirar meu terno. Quando eu tirei meu terno, minha camisa estava encharcada. Né? Então, isso não é uma eleição. Né? Não é isso que deve acontecer numa eleição de OAB. Aquele formigueiro, fechar o portão, pessoas com insolação, né? Aquela gritaria, uma imundície no chão que ficou depois. A gente contratou as pessoas para fazer uma limpeza na rua. Aquilo não é um exemplo que a OAB tem que dar num processo eleitoral. Então a gente tem um compromisso de mudar isso. A eleição na próxima de 2027 não vai ter nada a ver com a eleição que aconteceu agora. Eleição limpa, eleição vamos fornecer as listas para a oposição que vier eventualmente a disputar com a gente. Vamos fazer votação online. Né, e transcorrer. Porque a votação online, com certeza, ela é mais prática. Eu só estava em dúvida em relação a essa questão da segurança da votação, porque, de fato, eu não compreendo muito essa questão. E muito menos onerosa. Imagina o custo. Mandar urnas para todo o estado do Pará, fiscal, pessoas que são pagas. Tudo isso você dissipa esse custo, uma eleição muito mais barata. E em relação a propostas do teu triênio? Isso. Por onde tu pensas em começar? O nosso programa não é um programa para melhorar o P, é um programa de reestruturação profunda. Qual é o principal diferencial? Eu vou colocar aqui 2 eixos principais das nossas propostas. Primeiro, a OAB, né, a sociedade, é importante ela saber isso. Ela, diferente dos outros conselhos de classe, ela não defende apenas os interesses dos advogados e das advogadas, como os outros conselhos fazem. Nós temos, por conta da moldura constitucional, a atribuição de defender também a sociedade. É por isso que a OAB, ela mete o dedo na ferida. Ela se pronuncia, ou deveria se pronunciar, sobre os direitos ambientais, sobre os direitos humanos, sobre o direito à moradia, sobre a ordem jurídica, sobre a democracia. E aí, essa função exige que a OAB ela esteja próxima da sociedade civil. É claro que a OAB não vai poder resolver todos os problemas sociais que existem nesse país, né, que as violações acontecem a todo momento. Praticamente inevitável. Mas ela tem que, pelo menos, estar presente nas situações mais emblemáticas. Se aí, ano que vem, acontecer um grave problema de dano ambiental, a OAB tem que estar participando, apurando, fiscalizando a atuação das outras entidades, do governo, atuando mais ativamente caso verifique que o governo não está lutando contra aquilo, que o Ministério Público não está tomando providência. A OAB vai lá e tem poder para entrar com uma ação civil pública e combater uma eventual violação de direito que interessa à sociedade. E a gente entende que a gestão passada se afastou completamente disso. Você que trabalha na imprensa, né? Tem notícia nos últimos 3, 6 anos da OAB atuando fortemente, sendo protagonista em alguma questão social? A gente não teve esse relato.
Isso afasta a OAB da sociedade e enfraquece o poder da instituição. E um dos nossos pilares, então, é retomar, por meio das comissões temáticas, uma atuação mais firme no combate desses direitos fundamentais que a gente tem a obrigação institucional de defender. E o outro pilar está ligado à necessidade de defender melhor os interesses da própria advocacia. Eu vou te dar um exemplo aí, que acho que é o melhor de todos os exemplos, é um compromisso muito firme nosso na próxima gestão. Combater a maldita morosidade jurisdicional. Todo mundo ou já teve um processo na justiça como autor, como réu, ou sabe algum caso de alguém muito próximo que teve. E quem enfrenta hoje processo judicial na esfera civil, por exemplo, sabe o inferno que é para você chegar até uma sentença. Tem gente que desiste, tem gente que tem um direito violado e desiste de defender o seu direito porque sabe que aquilo vai durar 3, 5, 10 anos e não tem muita saco demora. para aquilo. O advogado, às vezes, assume o processo, a gente cobra um valor. Aquilo demanda tanto tempo, cai numa vara tão ruim que a gente vai lá toda semana, perde nosso tempo. Aquela hora que a gente levanta do escritório para ir lá no fórum, pedir para agilizar o processo, passa a manhã lá e volta para o escritório sem dar um passo para frente, é uma manhã de trabalho que a gente gastou para nada. Para nada. Não rendeu nada, seu cliente continua insatisfeito e você perdeu uma manhã de trabalho sem nenhuma produtividade, porque a justiça não funciona. Tocando nesse assunto, tem um aplicativo, não tem? Movimentação. Esse aplicativo que foi criado pela atual gestão, ele foi fortemente criticado por nós. É bom tocar nesse assunto. Por quê? Porque liga justamente para... Era uma forma de acelerar, não? Mas demandas. A forma de acelerar da forma mais errada possível, a nosso ver. Por quê? Você faz uma espécie de uma denúncia no aplicativo de que seu processo está parado há 100 dias, eu acho. E aí a OAB ingressa com uma representação contra o juiz por excesso de prazo. Aí aquele juiz que está com problema estrutural, porque ele tem 5.000 processos, um estagiário e um assessor, ele realmente não dá conta de despachar os processos, ele ainda vai ter que se defender na representação que a OAB entrou contra ele. Aí ele vai parar de despachar os seus processos e vai responder à representação. O problema da morosidade nunca vai ser combatido por esse caminho. O problema ele é estrutural e ele tem que ser resolvido com a direção do tribunal e não com o juiz de primeiro grau que está sem instrumentos necessários para fazer o processo andar. Então, para resolver isso, você tem que chegar lá com a presidência do tribunal e dizer: Excelência, as varas cíveis aqui, A, B, C, D, tem um juiz para 6.000 processos, com um assessor e um estagiário. É impossível o processo andar. Impossível. Não vai andar, não adianta chutar, não adianta brigar com o juiz. Ele não tem estrutura humana para fazer o processo andar. Se o tribunal lá em cima não aparelhar esse cara, essa magistrada, com mais assessores, o processo não vai andar. Você pega o exemplo de varas em outros estados, que tem 4.000 processos, 4 assessores bem remunerados. O juiz e mais 4, dando andamento aos processos e os processos andando. Não da forma como a gente gostaria, mas andando. Enfim, são problemas estruturais e para resolver isso é necessário ter enfrentamento. Você tem que chegar com o tribunal, com uma mudança de cultura, né, Sávio? Também, ali, organizacional de trabalho. Você tem que mexer na estrutura do Poder Judiciário, pois que obviamente tem autonomia, mas nós estamos com a sociedade do nosso lado. Para mim, a isso OAB, facilita. Claro, porque quem sofre, não é só a advocacia que sofre com isso. Quando a gente não consegue trabalhar, isso significa que tem um cliente, um jurisdicionado, um cidadão com direito violado que não consegue fazer a justiça acontecer. Então, isso é um problema social muito sério. Então, a OAB ela tem que buscar o apoio da sociedade, buscar o apoio de parte da magistratura que também não consegue fazer. É fácil para um juiz ficar com 5.000 processos, um bando de advogado cobrando ele, dizendo que ele não está trabalhando corretamente, às vezes ele até se esforçando. Isso não está correto. Então você tem que pegar o apoio da sociedade, o apoio dessa parte da magistratura que quer trabalhar, mas não tem aparelhamento, e construir um diálogo ou um enfrentamento, se o diálogo não servir, com a cúpula do Poder Judiciário. E é um conjunto de força. Claro, é enfrentamento. É enfrentamento. Não é uma pauta fácil, é uma pauta que tem desgaste, é uma pauta que pode gerar alguma rusga nessa relação. Desconforto. Mas você tem que enfrentar isso, enfrentar com responsabilidade, fazer um diálogo sério, não é também chegar lá com a presidente do tribunal e dizer que está tudo errado, ficar... Né, tem que ser no tom certo, com a palavra certa, no sentido de contribuir.
É isso que a gente pretende fazer e é isso que não tem sido feito nos últimos anos. E quanto à defesa das prerrogativas dos advogados, o que será feito, mais ou menos? As prerrogativas as ferramentas que a advocacia tem para exercer a profissão. É o nosso direito de ter contato com o juiz, é o nosso direito de ter acesso aos autos, é o nosso direito, né, de exercer a sustentação oral. Se você tirar isso, ninguém advoga. Claro. E essas prerrogativas, elas são constantemente violadas e depende muito também do setor da advocacia que você atua. Então, quem atua na esfera criminal tem determinadas prerrogativas violadas, como o direito de acesso ao seu cliente numa casa penitenciária, que muitas vezes esse acesso é feito, inclusive, sob a supervisão de uma pessoa que não pode ser, já que você tem direito a conversar sigilosamente. Quando você vai para a advocacia previdenciária, a violação da prerrogativa está na impossibilidade de você ter um atendimento em tempo célere, você tem que ficar numa fila imensa porque não tem atendimento prioritário para advogado. Cada nicho da advocacia vive violações de prerrogativas próprias. O sistema de prerrogativas é um sistema amplo, é um sistema que envolve advogados que atuam em áreas diferentes do direito, para que cada tipo de violação de prerrogativa possa ser combatida de modo eficaz. Um advogado criminalista, ele não tem noção nenhuma para defender a prerrogativa de um advogado previdenciarista. Esse nosso sistema que a gente está criando é um sistema que cada um no seu quadrado. Você vai ter um presidente, que é uma pessoa que tem uma boa fala, uma pessoa que tem uma boa condução das coisas, que tem parcimônia, que tem elegância para atuar e falar em defesa das prerrogativas, mas você vai ter várias outras lideranças de cada setor da advocacia que vai dar tratamento especificamente para as violações das prerrogativas de cada setor. E essas violações de prerrogativas, elas vão ser alvo, obviamente, de uma conversa, de uma reação, mas principalmente do ajuizamento de uma demanda contra o violador das prerrogativas. Se você não ingressar com providências formais contra o violador e ficar só esperneando na rede social, dizendo que fez um protesto, nota de repúdio, desagravo público, só espernear na rede social não resolve. Às vezes eles ficam até rindo, eles até gostam, olha, ganhei uma nota de repúdio da OAB, haha. É isso que eles fazem, eles banalizam essas reações midiáticas, mas eles não banalizam uma providência formal contra eles, porque quando eles são representados numa corregedoria, né, eles têm, muitas vezes, fazer o quê? Contratar um advogado para defender eles. Aí eles veem a importância da nossa profissão. Hoje nós temos quantos advogados inscritos ativos, na OAB Pará? 29 mil. 29 mil? 29 mil. Eles já estão todos adaptados ao processo judicial eletrônico? A maioria, sim. Você tem uma dificuldade, por exemplo, nos advogados mais antigos. Que a gente está falando aqui, né, dessa questão... De se adaptar às ferramentas tecnológicas. Digitais. Os mais jovens têm uma facilidade Os mais muito antigos grande. acabam tendo um pouco mais de resistência. Você tem alguns advogados de muitos Nem anos... todos, tá? Que Porque tem muitos que já estão... colocam, né, eles não mexem, por exemplo, no PJE. Eles fazem as petições, trabalham tudo, entregam para alguém fazer... e da entrada. Eu estava conversando hoje com um colega numa entrevista e falando justamente isso, ele fez a mesma pergunta e eu disse assim, a gente precisa criar um curso permanente de prática de PJE. Sim, é importante. Para ensinar essas pessoas. Tem muitas dicas em relação a isso. Né? A prática da advocacia, por mais que você saiba a ferramenta e domine, na prática de você ajuizar uma ação, por exemplo, né, a gente aprende o seguinte: pô, você fez sua petição inicial, você pode pegar todos os documentos, fazer um arquivo só e anexar. Mas isso é horrível. O ideal para facilitar a vida do juiz é você separar os documentos, nomear eles corretamente, colocar eles numa ordem que o juiz depois, para ter acesso à documentação, vai ter facilidade. Então, de busca. São coisas que só a prática, só quem está praticando no dia a advocacia dia vai saber ensinar. E ou a pessoa vai aprender isso durante muito tempo e ralar muito para se aprimorar nisso, ou chegar num curso com várias pessoas que já estão lá na frente, você, em uma tarde, dá um monte de dica, a pessoa já está atuando plenamente com essa ferramenta. Eu acredito, e assim, para facilitar a vida dessa logística operacional, digamos assim, né? Se é que é assim que se refere, a OAB também vem implantando salas na maioria dos fóruns. Vocês pretendem avançar com isso? Nessa questão, tu reconheces que é importante ter nos fóruns essas salas específicas aí da ordem? É imprescindível, na realidade, né? A sala do fórum
ela é muito importante, sobretudo para o advogado em trânsito. Então, quando você vê, por exemplo, eu vou lá em Cametá. Cametá tem uma subseção. Limoeiro é um município vinculado à subseção de Cametá. Aí lá em Limoeiro tem uma sala da advocacia, que não está muito legal. Quem está usando essa sala é o advogado de Limoeiro? Não. É o advogado de Cametá que vai a Limoeiro. É o advogado, às vezes, de Belém que vai a Limoeiro. Porque ele chega lá, aí vê o processo, tem que peticionar urgente. Ele vai peticionar onde? Ele vai imprimir aonde? Ou ele conhece algum outro advogado que vai fazer um favor para ele lá, mas geralmente não conhece ninguém, ele está numa localidade distante. Essas salas, principalmente no interior do estado, ela é fundamental para a pessoa trabalhar. Essa logística. Né? É aquele quebra-galho que salva o advogado, porque existe aquela estrutura. A isso é preciso o quê? Estabelecer com o Poder Judiciário e também com a segurança pública, porque isso envolve salas também na delegacia, né, um diálogo que faça eles compreender que a gente tem que ter essas salas em todos os lugares. Né, e eles disponibilizando o espaço e a OAB entrando com a infraestrutura, montando a sala e adaptando à necessidade da advocacia. Agora, sabe, uma pergunta, até uma curiosidade que eu tenho em relação a todos esses inscritos ativos que são mais ou menos 29 mil ativos hoje. Ativos. Pois é. Vocês recebem, eu sei que tu vais começar agora, início do ano, né, como presidente eleito, mas assim, com certeza deve ter uma ideia se a OAB recebe muitas denúncias de profissionais, de advogados, do exercício ilegal da profissão. Vocês têm algum combate em relação a isso? Alguma frente? Tem várias denúncias, né? Que o exercício legal da profissão... Ou como você pretende agir, no caso, como presidente eleito? O exercício legal da profissão é um crime praticado porque não é advogado que está se fazendo passar por advogado. A providência da OAB é de natureza criminal. Então, ela identificando o fato, né, ela realiza uma denúncia para a Polícia Civil pelo exercício legal da profissão e pede a instauração, né, de uma investigação, de um inquérito e depois de uma ação penal. E aí, o ideal é o quê? Não é só denunciar, é fazer o acompanhamento para que aquela pessoa que está praticando o crime não volte a praticar, tirando o mercado de quem está habilitado. Então, você tem que ter uma estrutura jurídica, a OAB de fato tem, né, advogados próprios que funcionam ali como escritório de advocacia, justamente para atender essas demandas. Focados nisso. Tem 3 advogados que são pagos, ficam exclusivamente na OAB, para acompanhar aquelas ações, tanto contra a OAB, que às vezes são ajuizadas, mas também as ações que a própria OAB movimenta. E em relação aos estudantes que estão entrando aí no mercado de trabalho, na vida do direito, como é que vocês pensam agora, como eleitos, a abordarem esse novo público, querendo ou não, que vai prestar aí a prova da ordem, né, para entrar no mercado de trabalho, para ingressar nesse novo ramo de vida profissional? O estudante pode se inscrever na OAB como estagiário. E aí ele se submete à nossa legislação, inclusive em relação à obrigação de ter o comportamento ético previsto no nosso Código de Ética e Disciplina. Né? E depois de estagiário, ele vai se inscrever já como advogado depois de que passar no exame da ordem. Esse exame da ordem é justamente o que eu queria entrar contigo. Tu acha que eles estão sendo bem preparados para esse exame da ordem? Qual é a qualidade que tu vês em relação a esse curso do direito? Depende da qualidade da preparação da instituição de ensino. O exame da ordem é justamente uma peneira para evitar que as instituições de ensino que não estão com a qualidade necessária coloquem no mercado, na advocacia, profissionais que não estão habilitados plenamente. Tu acha que isso vem melhorando? É necessário. É necessário porque o advogado, a advogada, ela lida, Rômulo, com o patrimônio e a liberdade das pessoas. Você não pode ter uma pessoa inabilitada cuidando de um processo judicial. Ou sem capacidade técnica para isso. É um erro, né? Um erro, uma perda de prazo, uma defesa mal feita pode acabar com o futuro de uma pessoa. Pode botar uma pessoa injustamente na cadeia. Então, você não pode permitir que uma faculdade qualquer, sem qualidade, injete essa pessoa no mercado de trabalho sem passar por essa peneira. Sou totalmente favorável ao exame da ordem. Se você tirar o exame da ordem, vai acontecer um desastre no sistema o exame da ordem justamente é para ter esse corte. Para ter esse corte. E tem que ser um corte rígido, um corte severo,
Muitas pessoas reclamam porque muitos não passam, mas quem estuda, quem se dedica, É necessário. passa. Às vezes tentam várias vezes, porque realmente uma prova é mais difícil que a outra. Uma prova nunca vai ser o melhor processo seletivo, mas é o melhor que a gente tem. Que a gente não consegue entrar na cabeça das pessoas e mapear, né? A tecnologia ainda não permite mapear os neurônios da pessoa. Você tem que fazer prova, é assim tudo. E assim tem sido feito e não tem como abrir mão. Não tem como abrir mão do exame da ordem, em hipótese nenhuma, na minha opinião. Mas essa preparação desses alunos, desses estudantes que estão saindo, que estão ingressando, uns que estão ingressando no curso do direito, outros que estão saindo para fazer o exame da ordem, tu acreditas que, do teu ponto de vista, vem melhorando ou não? Eu acho que as boas instituições Tem têm um preparado índice de bem. aprovação alto. Perfeito. As boas instituições têm, elas divulgam isso. E aí as pessoas, né, isso é importante também, porque as pessoas, quando vão se matricular no curso de Direito, elas sabem que aquela instituição tem um índice de aprovação melhor, Vai porque dar uma ela base. proporciona um curso melhor para os seus alunos. Bacana. E, Sávio, assim, em relação à COP30, como a OAB vem se preparando agora como eleito presidente, tu vais pegar um ano histórico Sem aqui dúvida. e que, querendo ou não, envolve a todas as áreas. É. Todo mundo está envolvido em relação à COP30 em diferentes setores. O meu da comunicação ainda mais, mas o da advocacia com certeza também está a postos. Tens algo pensado para isso? A pauta ambiental vai ser a pauta mais importante, né? Como eu te Super. falei, a OAB tem que estar do lado da sociedade Inclusive, civil. tu falaste isso agora há pouco. Exatamente. A pauta ambiental vai ser a pauta mais importante no próximo ano. O que a OAB quer? A OAB quer espaço de fala na COP30. Já existe uma comissão criada no âmbito da OAB justamente para participar da COP30. Como eu não estou no sistema, eu vou assumir agora, eu vou ser, né, informado do que essa comissão já fez no sentido de garantir uma participação ampla da OAB na COP30. Vamos avaliar isso e vamos dar o mesmo direcionamento ou mudar o direcionamento dessa nossa participação. O que a OAB quer é ter voz na COP30, porque nós somos a voz mais importante da sociedade civil e nós temos que estar ali com um espaço de fala muito, né, representativo e importante nessa conferência. É isso que a gente quer. Qual vai ser essa fala? Essa fala vai ser feita por pessoas habilitadas dentro da advocacia. A gente tem lideranças do direito ambiental, pessoas, advogados e advogadas que atuam fortemente nessa área, que têm domínio jurídico sobre essa área e que vão estar participando das diversas programação e agenda da conferência. Porque a gente não vai abrir mão do espaço que a gente tem direito, porque a gente quer estar como protagonista também nessa conferência tão importante. E, assim, como a OAB está mudando de gestão também agora para o início de 2025, o governo municipal Sim. também estamos tendo mudança. Como tu avalias essa mudança em relação ao governo municipal? A OAB tem que manter uma relação muito próxima com todas as instituições, governo, município, Porque são mudanças de ambos os lados. Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, todas essas instituições a gente tem que ter uma relação muito próxima, né? Mas é uma relação na qual você tem que estar procurando que essas instituições atendam às pautas da advocacia. Vou te dar exemplo aqui. Advocacia, vamos falar, CEURB. A gente advoga na Secretaria de Urbanismo, né? A gente necessita de laudos, a gente necessita de vários documentos que são produzidos pela Secretaria, que são necessários para quem atua, por exemplo, no direito imobiliário. Uma CODEM, por exemplo. A Acaba que em todo lugar a advocacia se envolve. Ela está atuando em órgãos do Poder Executivo Municipal e Estadual. Então, eu preciso estar conversando com o Poder Executivo Municipal para resolver problemas da advocacia no âmbito das secretarias municipais, nas quais, algumas delas, a gente tem muita dificuldade de advogar. Mas também me relaciono com o Executivo Municipal ou Estadual no sentido de acompanhar algumas políticas públicas. Por exemplo, a OAB tem uma comissão de trânsito. Então, problemas de trânsito são também administrados pela OAB no sentido de verificar se as políticas públicas estão sendo conduzidas corretamente. E se a gente identificar que não estão sendo, nós podemos, inclusive, assumir uma pauta de enfrentamento contra um determinado governo, contra uma determinada prefeitura, nunca contra o partido, nunca contra uma gestão, mas contra uma determinada política pública que a gente entende que não está funcionando corretamente.
E aí a gente cobra providências, a gente pode ajuizar uma ação civil pública, né? E fazer valer aquele direito violado que está sendo cuidado, administrado corretamente por essas instituições. Perfeito. E antes da gente terminar, eu gostaria que tu te dirigisses àquela câmera para quem nos assiste e, de certo modo, é vinculado à OAB, o que esperar de Sávio Barreto como novo presidente eleito a partir de 2025? Então, eu quero dizer não só a advocacia, todos os advogados e advogadas, mas eu quero dizer principalmente a sociedade, tá? A toda a sociedade paraense, que nós vamos reaproximar a nossa instituição da sociedade, das pessoas, dos movimentos sociais, do poder público, para que a gente volte a ter uma OAB que seja realmente protagonista na nossa sociedade. Isso é um compromisso muito forte que a gente tem nessa nova gestão que vai se iniciar. Em relação à advocacia em especial, o que eu garanto como compromisso muito firme da nossa gestão é as pautas de enfrentamento aos graves problemas pelos quais a gente passa, como violações de prerrogativa, juízes que não atendem, em hipótese nenhuma, ao advogado, a gente tem uma lei que nos assegura o atendimento, a morosidade da justiça, a falta de espaços de atendimento para o advogado em secretarias, em órgãos do sistema previdenciário, enfim, nós não vamos cuidar apenas daquilo que é fácil, nós vamos cuidar sobretudo das pautas difíceis, das pautas que envolvem desgastes e vamos fazer isso com diplomacia, com inteligência, com números, né? Não posso garantir que vou resolver todos os problemas da advocacia, mas posso garantir que os grandes problemas serão enfrentados e que a gente vai fazer o nosso melhor. Eu espero entregar a OAB daqui a 3 anos muito melhor do que nós estamos assumindo agora. Senão eu não teria por que estar aqui me dedicando a uma atividade que não é remunerada, que gera muito desgaste, mas que, por outro lado, é pessoalmente muito gratificante. É uma honra para mim ser representante de toda a advocacia paraense. Pessoalmente, para mim, é um motivo de muito orgulho, é algo que eu quero deixar como legado, né, da minha vida, da minha profissão, e podem contar comigo, com uma gestão que vai estar sempre acessível à advocacia, de modo informal, sem protocolo, para a gente cuidar dos nossos problemas unidos. Bacana, Sávio. Muito obrigado pela tua participação. Desejo sucesso a você e a Brenda, que façam aí uma excelente gestão à frente da OAB Pará. Obrigado, Romulo. Eu que agradeço. Espero, já vou me autoconvidar para voltar aqui quando eu completar 100 dias de gestão. Com certeza. Acho que vai ter muita novidade. A gente combina. Vai ter muita novidade a passar para a sociedade e para a advocacia. A gente combina. Muito obrigado, amigo. E a você que nos assiste, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nos acompanhe no YouTube, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Suas críticas são construtivas, quanto respeitosas. Estamos também no Spotify, no portal Roma News, www.romanews.com.br, nas mídias sociais, nas rádios do Grupo Roma, espalhadas pela capital e pelo interior do estado, quando e onde você quiser. Eu conversei hoje com o Sávio Barreto, ele é o presidente eleito da OAB Pará para o triênio a partir de 2025 e tem a vice na chapa, a doutora Brenda. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse podcast ele teve o oferecimento do Aqualand Park Resort da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Obrigado, Sávio. Obrigado. Até a próxima. À disposição, amigo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.